E aí galera, só nos computer? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do The Hardware Show e dessa vez um vídeo especial, trazendo aqui um convidado especialíssimo que é nada mais, nada menos do que quem? Como é seu nome, meu querido? Não sei, esqueci. Jackson Boeing. Jackson Boeing do Adrenaline, que veio aqui bater um papo com a gente sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre as três gigantes do mundo de processadores, Placas de GPUs vídeo, e etc. Então esse vai ser o nosso assunto do dia. Vamos que vamos e já vamos pro papo. Bora? Vamos falar de como que tá essas brigas aí, né? Entre tapas e beijos, AMD, Pois é. Intel e Nvidia. A gente viu os três eventos, a gente, na verdade, esteve juntos, de mãos dadas. Nos três eventos, a gente pegou as três coletivas, a gente deu uma conversada com o pessoal fora das câmeras para entender o que está acontecendo e viu vídeos de outros sites para também ver o que os outros estão falando, para ver se a gente não estava numa bolha aqui, né, meio que fora da realidade. Porque o público do Brasil pode ser um pouco diferente do público dos Estados Unidos e, enfim, né? Aqui, principalmente em Taiwan, a gente tem gente de toda parte do mundo na Computex aqui. E foi legal trocar ideia com a galera pra ver como é que tava essa questão, essa percepção aí de Intel e AMD. E realmente tá todo mundo meio que alinhado, né? E vamos logo para polêmica. Polêmica. Uau. Então, a AMD começou o evento, fez o keynote inaugural, Lisa Su, a CEO da empresa, pela primeira vez foi a principal speaker do evento, que fala no evento inaugural com o presidente da Taitra, que é quem organiza a Computex, e ela chegou com os dois pés na porta. Chegou braba, né? Chegou. E o pessoal que é do Brasil, que é gamer, adora a Lisa Su, que é mulher de coragem, né? Mulher que tá na panca aí, né? Ela vai, né? E só que dessa vez ela tinha motivo, né? Tinha motivo por quê? Porque a gente já sabia que vinha aí, né? O Ryzen 3000, que já tinha sido previamente anunciado e que agora chegou com todos os detalhes, né? Pô, então, o lançamento anunciou a terceira geração de processadores Ryzen. Se você vê tanto o Adrenaline como o The Hardware Show, você já tá careca de saber das novidades. Mas também teve um pouco sobre nave. E a AMD tá super bem posicionada, lançou uns produtos bem legais, preço bom, preço nunca foi o problema da AMD. O preço sempre foi o chamariz, na verdade. Sempre foi o né? chamariz. Por isso que a galera também tem esse apreço pela marca, porque... Só que agora ela casou os dois. Exato. A AMD conseguiu casar preço com produtos que têm um potencial muito grande, mostrou números bem relevantes, mostrou alguns testes, enfim. Trouxe produtos que, para dizer que a AMD não é mais a custo-benefício. Talvez a AMD agora esteja no mesmo nível, ou quem sabe um pouco acima da Intel, com produtos lá embaixo. E foi esse o primeiro keynote, né? Talvez não é que ela não é custo-benefício, talvez agora ela é muito mais custo-benefício, eu diria assim. Porque, pelo que ela demonstrou, né, a gente tem o benefício de ter um produto ali equiparado com o da Intel, e segundo o que eles colocaram lá, metade do preço praticamente. Sim. E aí veio, né, teve uma pincelada de nave, um comparativo da Radeon RX 5700 com a GeForce RTX 2070. E a AMD pegou um jogo lá que Vamos não combinar, né? Um jogo que, sei lá, suspeito, no mínimo. Ninguém vai jogar aquele jogo, Strange Brigade, 10% de performance. Eles devem ter testado tudo que dava liga pra eles. E daí só colocaram uma demonstração, mas tudo bem que eles estão reservando isso aí pra E3. E3 eles devem vir com a Vamos quente, esperar, né, pra poder falar com propriedade. Sim. E muito mais vamos esperar ter o produto em mãos também pra testar, né? Isso. E na sequência a gente foi pra Nvidia, por isso que eu quis falar de nave, porque verdade. dali a gente foi pra Nvidia com expectativa. Expectativas altíssimas. A gente Sempre, esperava, né? Sempre que a Nvidia tem alguma expectativa, alguma esperança de vir algum anúncio, alguma coisa, principalmente quando já se sabe de antemão, que nem eles sabiam, que a AMD ia lançar alguma coisa aqui, ia mostrar alguma coisa aqui. De novo, talvez eles soubessem mais do que a gente sabia e estão guardando para bater de frente na E3. Pode ser. Não sabemos, tem muita especulação. Isso aí no mundo dos hardwares é um negócio muito inteligente de você fazer. Você espera o teu oponente fazer um movimento, é um jogo de xadrez. Espera o cara fazer um movimento e você faz um outro movimento no próximo evento. Certo. Que aí os caras anunciaram aqui a nave RX 5700. No próximo a Nvidia pode ir lá e anunciar uma versão TI das placas, que é uma coisa que ela já faz recorrentemente, né? Pode, mas a coletiva da Nvidia me deixou bem irritado. Falando em Computex, você deixou irritado. Me deixou irritado. Primeiro que o VP da Nvidia chegou no palco... Falando do Porsche. Falando, porque temos um Porsche
e de um Porsche, criamos todo fazendo um trocadilho, né? Todo um ecossistema de Porsches. Ou seja, de um Porsche saiu vários outros Porsches, que são todos, remetem àquele carro original, para dizer que saiu uma placa de vídeo, dela criou-se todo o ecossistema. Que a análise, no fundo, até a analogia faz um pouco de sentido, porque sempre meio que foi assim, né? Lança a 2080 e dela deriva as outras, reduzindo uns recursos e tudo, né? Até faz sentido. Até faz sentido, mas a gente esperava ver Porsche, produto, né? A gente queria ver, aí justamente por falar em Porsche, a gente pensou, vem um outro Porsche aí, né? Então, esse trocadilho me fez pensar que vinha um produto legal para ainda acrescentar mais ao ecossistema NVIDIA, que já é bem completo. Ninguém nessa área, quer dizer, ninguém, só existe a AMD, tem um ecossistema, aí tem placa profissional, placa para mercado científico, placa para carro, placa para tudo. E aí, bom, vamos lá. Na sequência, ele soltou aquela frase: porque toda criança nascida hoje será um gamer ou um creator. Porque a palavra-chave da Computex 2019 a gente já definiu, que é creator. Fácil. Jesus desceu, ele é o creator. É quase isso. Mas os criadores de conteúdo. Se antes se falava que uma placa entusiasta, eu já dei a deixa, mas enfim, uma placa top era para o público gamer e entusiasta, agora ela é para o público gamer e creator. Isso é um problema, porque toda empresa está falando isso. A NVIDIA falou isso, a AMD falou isso, Intel falou isso. O que dá para entender, né? Você fala, tu vai continuando, eu vou continuando. Dá para compreender o termo deles, porque eles falam em 40 milhões de potenciais clientes que estão criando conteúdo, e a gente vê que realmente houve um crescimento do Twitch, do YouTube, etc. E de outras plataformas, né? Tá entrando empresas chinesas, agora o Facebook Gaming tá vindo com tudo. E beleza, só que assim, calma lá. Aí agora você vai pegar os 500 milhões de gamers. 1,2 bilhões de gamers. Mais de 1 bilhão de gamers. Porque cada CEO falou uma coisa. Nem existe tudo isso de pessoa no mundo. Aí para criar um conceito de que agora a gente vai... Todo mundo, esses 1 bilhão, vai virar todo mundo creator. Não, então... Eu acho complicado. Segundo ele... E a gente vai perder muito tempo se a gente for discorrer nisso, mas enfim. Segundo ele, toda pessoa que nasce hoje vai ser um potencial gamer, porque... E aí a gente estava antes, né, discutindo isso. Porque as pessoas nascem, os pais estão sem tempo, e aí os pais compram eletrônicos e todo mundo já está jogando no celular. Ou seja, já começa a ser um gamer desde muito novo. E todo mundo começa a ver YouTube, ver seus ídolos, cria ídolos, né? Conhece pessoas... a proximidade que tem na web, né? Tudo. A gente estava falando, porque antigamente os atores não tinham a cara ali na rede social, com Instagram, YouTube, etc. Exato. Hoje tem, então, ok, todo mundo a partir daí vê seu ídolo fazendo e vai querer se tornar um. Então justifica isso. Outra coisa que justifica, convenhamos, um dos CEOs, foram tantos, eu acho que foi inclusive da Dell, que falou no palco a seguinte frase, que hoje em dia os criadores de conteúdo vão em busca de um notebook gamer para fazer conteúdo. Por quê? Porque um criador de conteúdo precisa de um notebook parrudo. Exato. Com uma boa GPU, com uma boa CPU, com bastante memória, e meio que é a mesma coisa que o gamer precisa. Sim. Então faz sentido eles criarem uma linha de produtos nos criadores de conteúdo. Mas que parece que todo mundo virou a chave na mesma hora, na Computex 2019. Foi combinado, parece. Parece, não parece? Talvez venha alguma coisa da Intel, que tem um poder de, né? Nós precisamos focar em criadores de conteúdo. Talvez venha da AMD, que também é a bola da vez, aqui parece. Que falou, as duas colocaram isso nos slides lá sobre Create, né? Falaram disso. Falaram. Vamos falar de Intel um pouco? Não, teve mais coisa de NVIDIA. Teve mais NVIDIA coisa. Studio. Aí que surgiu o NVIDIA Studio com o RTX Quadro, que aí já não é nem focado um pouco em Creator, porque aí você tem o criador de animação 3D, criador de... outro nível de Creator. Outras criações, né? Sim. Se você pegar a palavra criar, você pode ter N significados. Mas aí é focado para arquiteto, para engenharia, para cinema. Enfim, eles deram algumas demonstrações, faz sentido o produto, é um produto legal, porém não é um produto exatamente da NVIDIA, né? Tipo, a RTX Quadro sim é da NVIDIA, porém os laptops em si falando são as OEMs, as parceiras, que vão trazer isso para o mercado para atender esse público. A NVIDIA falou em criar uma plataforma chamada NVIDIA Studio, concorda? E é mais essa ideia de criar conceitos e... que não é muito diferente do que a Intel criou hoje em termos de plataforma no projeto Athena. Projeto Athena. Exato. Mas assim, do NVIDIA Studio, né? É claro que assim, pra gente que é hardware show, adrenaline, público entusiasta, a gente queria
placa de vídeo, a gente não queria uma plataforma em que os caras vão fornecer um SDK, os drivers, não sei o que. E foi isso que eles anunciaram, basicamente. Então, assim, expectativa lá em cima, realidade lá embaixo. Eles falaram que tem muitos... já tem muitas empresas participando do projeto, mencionaram a própria Adobe, Autodesk, as principais. Unreal Engine, né? Unreal Engine, sim, que anunciaram também, os desenvolvedores que criam em cima da Unreal Engine. Então é legal ver que, tipo Bacana. assim, os laptops vão ter essa facilidade. Bacana. Porém, a gente esperava um fight back. Agora, vamos falar de Intel e depois a gente comenta o porquê que a Nvidia e também o porquê que a Intel... Só concluindo isso, uma coisa que me irrita disso é que eu já fui em alguns cafés da manhã com o Jensen, que é o CEO da Nvidia, e muitas vezes quando as pessoas... Importante, nossa, foi com o Jensen. Que quando perguntam em plena CES, no café da manhã com ele, por que não anunciaram nada para games? Ele fala, não, porque cada evento tem o seu público, cada evento tem a sua não sei o que. Então na CES o foco é automóvel. Sim. Aí chega aqui eles não falam de games, não falam de hardware pro entusiasta de hardware. Exato. Que é o que deveria ser aqui, entendeu? É meio que aquilo que a gente estava discutindo também. Quando o discurso convém, né? E mesmo que a RTX Quadro seja um hardware, eles tinham que ter focado mais nela, e não na plataforma. Mas a Computex não é famosa por hardware para hardware profissional. Ela é focada nas empresas taiwanesas, todo o ecossistema de entusiasta de overclock, de memória, de LED, enfim, todo esse universo que... O desktop é a plataforma. Não adianta querer reinventar a roda, no caso. Sim. Né? Eu acho que faria mais sentido tu lançar um NVIDIA Studio numa NAB. Uma feira focada nesse tipo de público. Mas enfim, passou, aconteceu, respira, vamos para Intel. A Intel, né? Intel que a gente teve um dia AMD, no dia seguinte teve Intel e a gente ficou questionando, será que vai vir já uma resposta imediata? Porque a gente já imaginava que vinha Intel de 10 nanômetros, realmente foi anunciado Intel de 10 nanômetros, porém só para laptops, né? Não falaram absolutamente nada de desktop. Trouxeram também aí novos processadores da linha Core X, sim. Intel Core X, o Xione, né? Xione, a Xione. Xione, eu falo Xione. Carinhosamente a Xione. Xione é um nome bom. Veio 12 processadores para Xione, né? Exatamente. E veio 12 V Pro também para business, para negócios, né? Sim. Que enfim, houveram anúncios, mas nenhum deles foi um anúncio que a galera falou, nossa, é um Ryzen 9. Até porque a linha de processadores da Intel já está bem maior, já atende essas demandas intermediárias, né? Então, a AMD brinca com isso, né? Porque a AMD já tem agora o processador e placa de vídeo, GPU, CPU e GPU em 7 nanômetros. Sim. Então eles vão fazer o lançamento disso no começo das vendas, né? No dia 7 de julho, 7 do 7, porque um é 7 nanômetros e o outro é 7 nanômetros. Exato. Eles fazem o trocadilho do carinho ali, né? Hein? Olha a brincadeira. Enfim, a Intel foi para os 10 nanômetros. Foi. Tava ali, como o americano gosta de falar, struggling no 14, tava patinando, conseguiu ajeitar a casa, foi pro 10 nanômetros, que chega Holiday. Fim do ano. No último trimestre desse ano vai aparecer os notebooks com 10 nanômetros. Será que eles fariam esse anúncio aqui se a AMD não fizesse o anúncio deles aqui? Eu acho que eles já iam fazer de qualquer forma. Porque eles já tinham dado uma prévia disso na CES, né? Foi há 5 meses atrás. Então, assim, deu tempo deles amadurecerem mais o projeto. Inclusive, eles não falaram só que vai lançar, eles falaram que as fabricantes já estão com os processadores de 10 nanômetros. O ponto é o seguinte, a gente foi no evento deles, lançamento da 9ª geração em Nova York. Sim. Foi em outubro do ano passado. E eles vão lançar de novo nessa época, se tu parar pra pensar, em outubro desse ano. Holiday. Provavelmente é o quarto trimestre e provavelmente pro produto chegar na prateleira pro Natal, pros produtos pro Natal. E assim, vamos combinar que alguns lançamentos pontuais da Intel, eles não fazem em feiras. Eles podem perfeitamente pegar em outubro e fazer um evento só para falar, agora a gente vai lançar o 10 nanômetros para desktop. Faz sentido, mas faz sentido o que eu comentei também, porque como você falou no começo, às vezes uma empresa espera a outra agir para dar uma resposta. Com certeza a Intel já sabia o que a AMD ia falar aqui e eles também tinham que agir. Eles já sabiam porque a AMD já deu essa deixa na CES, né? Já tinham falado de Ryzen 3000, todo mundo ficou empolgado, todo mundo já tinha essa certeza, tanto que estava vazando um monte de rumor e boato que ia ter coisa aqui. E só teve, inclusive, o de 12 núcleos. As pessoas estavam esperando um Ryzen também de 16 núcleos para desktop.
Certo. que estava nos boatos. Então assim, pode ser que a AMD deixou isso aí para um segundo momento também, para lançar separado. Porque é isso. Aí daqui a pouco a Intel lança o de 10 nanômetros para responder, a AMD pode responder com o de 16 núcleos. Sim. Então assim, a se esperar. E Pelo menos teve anúncio. teve anúncio. Teve mostrar coisas, trazer um produto rodando, já no chip ali para poder dizer, ó, existe, de fato. O que eu entendo e que alguns espectadores devem ter ficado meio bolados assim é que, porra, mas a gente queria ver processador gamer da Intel para desktop, não sei o que. Porém, há controvérsias nesse sentido, né? Que vamos combinar. Até o presente momento, o Core i9-9900K ainda é considerado o rei da montanha. E mesmo no evento da AMD, a gente olhava ali, eles estão comparando 7 nanômetros com 14 nanômetros. Então, se você olhar do ponto de vista de eficiência, o que a Intel faz com 14 nanômetros é um milagre. Tipo, eles extraíram tudo que dava. Tanto que, né, a gente tinha o que há 2, 3 anos atrás, a 7ª geração, com 4 núcleos. Sim. Aí os caras falaram, não, então a gente vai fazer o refresh, vai incluir 8. No mesmo espaço, consumindo a mesma energia. Então assim, eles otimizaram o processo. Mas se eles tivessem hoje, no nível de qualidade que a Intel faz os processadores dela, porque a gente está dizendo que o 14 dela bate com o 7 da AMD. Sim. Se ela tivesse um de 7 nanômetros hoje, com o mesmo nível de qualidade, a gente teria bateria, notebooks, com quantas horas a mais de bateria, por exemplo? Claro. Porque o consumo seria muito menor. Só que, não é só desempenho, né? Só que isso traz também problemas, é um ponto. Além das questões aí de fabricação, que todo mundo sabe que a Intel ela focou muito em servidor e aí com isso comprometeu a linha de produção para desktop, também porque a fabricante não dava conta de fabricar tudo. A gente tem que pensar que não adianta, não é porque os caras conseguem desenvolver, por exemplo, televisão 16K hoje, que eles vão lançar 16K. Não, Ou vão lançar, a gente já tem aqui pronta de 32K, não. Tudo tem que ter um momento. É a vanguarda do mercado, é estimular o crescimento do mercado, é puxar os produtores de conteúdo, no caso os canais de televisão, a gerar conteúdo, porque existe algum lugar que tu vai poder transmitir esse conteúdo. Exatamente. É meio que o ovo e a galinha, né? Alguém precisa começar o processo. Isso como um exemplo, né? E na questão dos processadores a mesma coisa. De que adianta a Intel falar, não, a gente já tem arquitetura para 10 e para 7 nanômetros. Aí eles lançam, ficam lá 20% à frente e aí tem que esperar a AMD correr atrás e tipo, sabe? Ou lança e isso encarece tanto a produção que eles não conseguem vender. É isso. Eu acho que também tem que balancear essas coisas. Eu acho que é nisso que a Intel pensou. É isso e o fato da Intel já ter 85% de mercado. Tranquilidade, a Nvidia também. A Nvidia também, muito. Eles meio que sentam e esperam a AMD agir. Por outro lado, eles não sentam e ficam parados. A Intel foi pro data centric, conceito de focar em data center, por quê? Porque o 5G está chegando, vai precisar de muito servidor e é um caminhão de dinheiro, é uma mina de dinheiro. A mesma coisa foi a Nvidia para carro, porque os carros autônomos estão batendo a porta, e daqui a qualquer momento estão atropelando gente, estão na rua e precisa de chip. A Nvidia é uma das pioneiras nisso, então faz sentido eles priorizarem em um determinado momento um mercado, uma unidade de negócio que eles ainda estão patinando ou que eles precisam mostrar para todos os clientes deles que eles têm potencial para ser o número 1, do que ficar postando todas as fichas no mercado que eles já são o número 1. Exato. Concorda? Sim. Isso é um ponto. E mesmo na questão do mercado de cloud, de servidor, etc. Que a Intel, tipo assim, ela também tem a maioria do market share. A gente viu os números recentes aí, no último trimestre de 2018, a AMD tinha 3, 4% do market share de servidor. E enquanto que a Intel tem, sei lá, 90%. E enfim, se você pensar nisso, beleza, já tem um grande número, mas eles podem crescer ainda mais. Eles veem esse potencial de crescimento, algo que a gente já ouviu em palestra deles. Eu concordo com isso tudo e eu ainda botaria um ponto extra. Tem o fato de que a Intel em processador se acomoda porque a AMD já está nesse mesmo mercado que ela há trocentos anos e nunca, de fato, ameaçou a hegemonia dela. No mercado de servidores, tem a Qualcomm querendo comer pela beirada. E eu não brincaria com a Qualcomm do jeito que que eles brincam com a AMD. Sim. Porque eu vejo na Qualcomm um adversário que a qualquer... Cara, olha a evolução de geração de ARM para ARM. O Snapdragon 855 em relação ao 845 foi 40% de ganho, cara, de uma geração para outra. Os caras estão assim, ó, 40, 30, 20, toda a geração. Daqui a 5 anos, como é que vai estar o Snapdragon? Quem sabe já não está brigando com o x86. Sim. O exemplo disso, teve uma coletiva aqui da Qualcomm, botaram o Qualcomm o 8XC? Esse aí, 8CX, uma coisa assim. É. Que é o processador deles pro Always Connected PC,
para rodar contra um Core i5, várias aplicações, benchmark. E apesar de hoje a solução da Qualcomm ainda ser emulada no Windows, ganhou. Então imagina, cara, você já está conseguindo bater de frente com alguns i5 nessa geração, o que vai ser daqui a 3 gerações? Sim. Então a Intel não pode dormir para a Qualcomm também. Eu acho que na área de bom, a Intel tentou, cara, esse mundo é muito legal. E curioso, assim, que a Qualcomm, ela tá onde tá, porque a AMD, quando comprou a TI, vendeu a Adreno para eles. Vendeu a linha mobile da Radeon, que eles fizeram trocadilho com o nome e virou Adreno. Ok, outro trocadilho, outra coisa engraçada, que a Intel entrou em smartphone, lembra? Sim. Zenfone 1, Zenfone 2, se deu mal. Porque também era emulado, aí era o inverso, eles emulavam o Android no X86. E aquecia, e vários apps não funcionavam, enfim, não vem o caso nesse vídeo. Mas saiu desse mercado, a Qualcomm foi e deu o troco. Conecta de PC, servidores e esse é o ponto que essas empresas sempre analisam, de tipo, não tem por que eu ficar investindo em lançar um 10 nanômetros, um 7 nanômetros, se eu estou dominando, e além disso, eu posso ter um risco de investimento, e esse risco de investimento eu posso pegar e arriscar em outros segmentos que são mais seguros. Por exemplo, de memória, que a Intel lançou o Optane, que a galera critica um monte, mas não existe só o Optane que a galera conhece. Sim. Né? Tem o Optane de armazenamento, e agora tem o Optane de servidor. Que é sensacional. Que é uma memória RAM que também armazena dados. Então, tipo assim, esse tipo de inovação é que eles estão conquistando outros consumidores, que na verdade são clientes gigantescos. O servidor gasta muito mais nisso. Então, nesse ponto que a Intel está focando. E é um problema com a Intel, porque a Intel, dessas todas, é a única que tem fábricas próprias. Todas as outras que a gente falou aqui, mencionou a AMD, Nvidia, Qualcomm, todas são fabless, ou seja, elas fazem o desenho do chip e enviam para a produção. Então, a Intel não pode se dar o luxo de perder mercados, porque ela tem fábricas, milhares e milhares de funcionários e esse povo precisa trabalhar. Eles não podem simplesmente ficar de braços cruzados, senão vai ter demissão em massa. Sim. E esse é um ponto que daí a gente chega num outro detalhe sobre as diferenças de momentos, né? Então a AMD está num momento em que ela quer conquistar essa quantidade massiva de usuários de desktop, etc. Enquanto que a Intel e a Nvidia estão arriscando em outros projetos. Então a Nvidia veio com o projeto do Nvidia Studio, né? Nvidia Studio. E enquanto que a Intel veio com o Project Athena. Projeto Athena. Que é um esquema de fornecer uma experiência melhor para os usuários. Então, eles estão pensando num mercado que às vezes está desatendido, porque se pega parte principalmente de laptops e desktops, que é onde o projeto Athena se foca, e é um segmento muito bagunçado. É um segmento que, assim, você tem experiência incrível por R$9.000 ou você tem experiência terrível às vezes por R$2.000, R$3.000. Então eles querem regular isso aí para você ter tempo de bateria, ter design, ter produto leve, bateria de longa duração, tela de qualidade, enfim. É uma série de standards, né, de padrões que eles querem colocar. É o projeto Ultrabook 2. Ultrabook 2, vamos dizer. Que eles definem standards, como se falou, padrões mínimos, que tem que ter, por exemplo, Wi-Fi 6, por exemplo... Pelo menos 8 GB de RAM, o Thunderbolt 3, etc. E até, só para comentar, que eu estava falando pro Jackson, esses dias eu estava num outro evento da Intel, conversando com alguns executivos, e aí eu perguntei, na verdade o que dá para entender é que os caras querem pegar e imitar esses carinha aqui, ó. Querem pegar o que a Apple conseguiu fazer de entregar essa experiência para o usuário e entregar uma experiência incrível para os usuários de PC Windows. Muito mais partindo para a experiência do que só spec. Isso a gente viu hoje também. Exato. Exemplo, eu fui na coletiva da Gigabyte e eles falaram que eles lançaram 5 placas-mães, todas equipadas com chipset X570, enfim, para Ryzen 3, que traz PCI Express 4, ou seja, que eles estão um passo à frente em termos de tecnologia hoje de chipset, de placa, processador, enfim, do que a Intel. Eles bateram muito nessa tecla, em como eles conseguem isso, em como você pode usar um SSD e ter velocidades de leitura e gravação mais rápidas, mas em nenhum momento eles chegaram e listaram as 5 placas-mães e começaram a falar das specs de cada uma. De quanto que é o tempo de acesso, taxa de leitura, POC, nada. Isso vem no release, vem por cima, mas é muito mais falando dos diferenciais, dos ganhos. Eles, por exemplo, citaram que se você usar o novo SSD que eles lançaram de 8 GB, que usa 4 PCI Express 4.0 em M2, você consegue, enfim, criar uma experiência de RAID 0 igual, né, num NAS. E por fim,
Com essa experiência você consegue agilizar o seu trabalho e ganhar 15 minutos do seu dia. Que numa semana você ganha um dia livre, se você... 8 horas de trabalho, em um mês um dia livre, 8 horas de trabalho. Ou em um ano são 12 dias para você ficar de boas nas férias. A ideia é essa, é o que você consegue ganhar, é como isso ajuda a tua vida. É ganho, muito mais é de experiência, spec, exatamente. de bater de spec, entendeu? Na verdade, a única empresa que focou muito em spec, em mostrar benchmark rodando ao vivo, Porque ela tinha foi pra a mostrar, AMD. né? Exato. Foi a AMD porque ela tinha pra mostrar e ela tinha que mostrar Tinha que também. mostrar. Pra mostrar que os novos Ryzen devem ser adquiridos pelos consumidores, etc. Então, é isso que a gente falou, diferença de momentos. Enquanto umas estão arriscando, criando experiências, a AMD está focando bastante em conquistar ainda o público gamer, tanto no Ryzen quanto no Navi. E é um caminho que eles estão se mostrando muito bem. Agora eu acho que tem que ver na prática. Eu também. Só botando a mão e testando para saber. Mas isso de momento que você falou, quer ver uma coisa super interessante? A Nvidia começou a palestra dela falando que Turing, que o futuro dos jogos, dos games Ray Tracing, raios traçantes. E o importante dessa discurso é quando você olha para eles enfatizando uma arquitetura que eles já lançaram, baseada, falando em transistores, etc. Enquanto na frente eles estão, e você começa a pensar, bom, eles não têm produto, eles vão enfatizar que o produto deles é bom, que o futuro é o que eles estão fazendo, significa que eles vão ganhar dinheiro lá na frente. Eles estão falando para quem? Para os investidores da Nvidia. Sim. Não necessariamente eles estão falando para o público, eles estão falando para os investidores. Qual é o sentido da Nvidia falar para os investidores agora? É só ver o que aconteceu semana passada. Com essa bomba da Huawei e do governo americano, a Nvidia não vai mais poder, por exemplo, vender GPU para Huawei. Não é que vai poder ou não vai poder. O mercado vê isso, opa, ele tinha potencial de vender tanto, agora é um player a menos. Como é que vão ficar os outros? As ações da Nvidia droparam um monte, caíram um monte. Da Intel, de todo mundo. Então, ao mesmo tempo que você tem que vir aqui falar para jornalista, falar para o público, tu tem que dar uma resposta. Tem que controlar todos os lados, né? São muitas variáveis e muitas vezes a gente não analisa elas a fundo para entender por que eles estão falando daquilo. Então eu não diria que a Nvidia errou. Errou do ponto de vista, talvez, do consumidor. Errou do ponto de vista da nossa expectativa. Mas talvez fez um baita no acerto em falar para quem ainda talvez precisasse falar nesse momento, já que ela lidera. Exatamente. E não necessariamente errou, principalmente porque a gente tem mais um evento daqui a uma semana e meia, que é a E3. Então, assim, eles podem estar só reservando mais um outro anúncio mais importante para a E3. Porque algumas empresas estão focando na E3, a própria AMD vai ter só os detalhes da nave lá na E3. Então, assim, a gente só teve uma placa aqui, não teve nada das especificações e podem vir logo mais. Mas são coisas curiosas a gente perceber assim que pra gente como público gamer pode parecer uma coisa, mas às vezes tem muita coisa por trás rolando e no futuro pode ser que após a AMD realmente lançar o produto, a Intel vem na outra semana e lança outra, e após lançar a nave, a Nvidia vem e lança outra. Acho que é essa coisa de uma jogando contra a outra que deixa a coisa saudável e vai criando um equilíbrio tanto em preço quanto em competitividade de performance. Né? É muito, muito dinâmico. É muito jogo de ação e reação, é muito analisar o que cada um fez e quanto isso impactou. É muito momento principalmente. Hoje, por exemplo, na coletiva da Gigabyte, o executivo da AMD brincou, dizendo assim, eu não lembro quando foi a última vez que a Gigabyte fez uma coletiva que tinha só AMD. Não tinha Intel hoje. Até, cara, isso é impensável, porque Intel é um dos maiores parceiros. E aí acaba que ficou claro que a AMD tá focando a Gigabyte tá focando na AMD porque nesse momento a AMD que tá com a faca e o queijo na mão e que trouxe o PC Express 4.0, etc. Tem todos esses ganhos de tecnologia, ganho de avanço e por aí vai, avanço tanto que se você for ver, não teria mesmo porque a Gigabyte colocar nada da Intel, sendo que não teve chipset novo aqui na Computex e não teve nenhum processador novo para desktop imediato. Imagina se não tem Ryzen 3 aqui. Que as placas iam mostrar aqui? Não ia ter nada. Imagina. Porque é um mercado dependente um do outro. Claro, mas então faz sentido. Mas pode ser que num próximo evento na CES, quando a Intel já tiver feito um próximo movimento, a gente só tenha daí praticamente só produtos da Intel. Com um novo chipset, com novos processadores. Eu acho que para acabar a gente tinha que mencionar assim, ó. O Linus Tech fez um vídeo falando assim, eu acho que eu vou correr e vou comprar ações da AMD. E ele fez um vídeo surreal, andando de costas na rua em Taiwan e falando um texto... surreal o vídeo que ele gravou. O cara é muito bom. Então, mas enfim, o que mostra que
todo mundo tá achando que a AMD deu um passo que não teve resposta. Sim. Talvez um resumo de tudo que aconteceu aqui foi a AMD conseguiu dar um passo que ela não dava há muito tempo, a ponto de todo mundo ficar de boca aberto com o que eles trouxeram. Quer dizer que os outros não fizeram nada direito? Não. Quer dizer que a AMD fez algo muito direito. Muito direito e no momento certo. Isso aí. Era o que a gente tava esperando dela. É isso, eu acho que esse é o resumo, né? Esse é o resumo. Vamos esperar aí e ver o que vem das 3 marcas aí já na E3. Novidades, com certeza virão na E3. Continuem ligados aí nos nossos canais. No The Hardware Show. E também lá no Adrenaline. É e vai aí. vir muita coisa bacana por aí. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Até mais.